Olá para você que acompanha a Rádio Muriaé pelas redes sociais. Estamos mais uma vez no nosso estúdio audiovisual, dessa vez para falar sobre um assunto muito bacana, que é o lançamento do livro A Biologia de Deus, escrita pelo pesquisador lá da Fundação Cristiano Varela, Rodrigo Martins, que vai contar um pouco para a gente como, desde a idealização até a produção e agora o lançamento do livro. Ele está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado. estúdio mais uma vez. Obrigado, João. Rodrigo, conta pra gente, como que surgiu a ideia desse livro? Eu estava comentando aqui, essa ideia, ela não foi bem uma ideia, né? Eu gosto muito do termo que esse livro me foi revelado. Ah, eu ah, estava um dia num grupo de, de estudos bíblicos, né, da minha igreja, e estávamos lendo a carta de São Paulo aos Gálatas. E quando chegou num determinado trecho, se não me engano, Gálatas 5, se não me engano, quando Paulo fala dos frutos da carne e o fruto do Espírito. Né? Nesse momento, quando eu li aquilo, eu tive uma verdadeira inspiração, né? Eu cheguei a cair sentado no sofá e eu só falava assim, é isso, é isso. E aí os meus amigos lá do grupo, os irmãos lá, eles falaram, o que foi? Você está passando bem? Você está passando bem e tal? E aí eu falei assim, não é isso, isso é sistema nervoso, eu falava assim, né? E aí eu fui para casa, acabou a nossa reunião, e eu fiquei uns 4 dias pensando sobre isso, com aquilo na minha cabeça, e aí eu resolvi escrever. Eu falei, eu preciso escrever isso, né? E eu comecei a escrever, e durante aproximadamente um mês eu escrevi de 12 a 14 horas por dia. Então as coisas vinham na minha cabeça de uma maneira, assim, às vezes até tumultuada, e eu fui pesquisando, e eu fui lendo a Bíblia e puxando na internet, e investigando, e escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí, mais ou menos, acho que não passou de 30 dias, eu escrevi 400 páginas desse livro que está aqui hoje. Depois eu revisei, obviamente, né? Até para. Eu estava comentando contigo aqui de que eu não sabia para quem eu estava escrevendo. Uhum. Né? A primeira coisa, quando eu procurei uma editora, eles me perguntaram qual é o seu público. Eu falei assim, não sei. Né? E aí, aí que eu fui pensar sobre isso. E aí eu fiz algumas revisões para tentar adaptar um pouco a linguagem dele, para tornar uma linguagem. Ela não estava uma linguagem difícil, mas eu queria que fosse uma linguagem muito palatável para que todos pudessem ler. Então, qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimentos de biologia, né, que saiba ler, consiga ler o livro. Né? A ideia do livro é trazer realmente um pouco dessa complexidade que a gente vê na biologia e não explica. Né? Eu sempre falo assim, João, que hoje a gente conhece muita coisa, mas conhecer é diferente de explicar. Né? Quando você vai a fundo num fenômeno, por exemplo, coisas simples, tá? É, como a própria fecundação e então a embriogênese que vem logo após, na sequência, né? Você vê, é um fenômeno tão maravilhoso e absurdamente complexo que a gente não tem noção disso. Por isso eu esmiucei, são 14 capítulos onde eu vou esmiuçando esses fenômenos. Então, por exemplo, no caso da embriogênese, se você pensar que você começa a ter as divisões celulares, né? Isso vai ganhando uma dimensão espacial. Essa sequência de eventos precisa ser coordenada não somente no tempo, como também no espaço, porque você vai formando um novo indivíduo, tecidos a princípio, né, divisão celular, órgãos, e isso tem que ser coordenado de uma maneira, tem uma sequência que vai acontecendo, né, e também no espaço, porque esse indivíduo vai crescendo. Então tudo é tão maravilhosamente orquestrado,
dentro de uma ordem tão espetacular que, assim, hoje a gente conhece os passos, mas fala assim, como você explica isso? Né? Como você explica isso? Então, isso é que está, nesse ponto é que está a reflexão. A gente conhece, mas não explica. E aí eu falo assim, eu faço uma outra comparação logo no início do livro. Eu começo na origem do universo, né? Então eu venho lá do Big Bang, né? As teorias do Big Bang, aonde elas já são furadas do início, né? Quando, inclusive, a teoria inicial, a ideia do Big Bang, da origem, ela vem de um bispo belga, não me recordo agora o nome dele exatamente, mas... E depois, quando o Stephen Hawking e o outro físico lá, colega, propõem o Big Bang, eles falam que eles conhecem, eles conseguem explicar a origem do universo desde 10 a menos 27 segundos do momento onde ele foi criado. E aí você pergunta, mas e antes? E antes do 10 a menos 27 segundos? Não, isso você tem que acreditar no que nós estamos falando. E aí, para mim, já falou, bom, acreditar, eu acredito em Deus. Ciência a gente prova, né? Se não conhece, você pode optar por acreditar no físico ou acreditar, talvez, em Deus, né? E aí, se você pergunta assim, e antes do Big Bang? Não faz sentido perguntar o que havia antes, porque antes não havia nada. Então isso também já é um conceito do creation ex nihilo teológico, que é a criação a partir do nada, né, que seria divina. Você criar uma coisa a partir do nada é um negócio. E as leis da física quântica também não explicam o Big Bang. Por quê? Porque se você fala de várias leis físicas, eu fui baixar as teses de doutorado do Hawkins, de outros físicos de Oxford, né, para estudar, para tentar, né, me embasar também. E você fala assim, uma coisa muito simples que qualquer estudante do ensino médio sabe. Densidade é massa sobre volume. Uhum. Então o Big Bang coloca que você tem uma densidade infinita em um único ponto, com massa infinita, mas sem volume. Então divisão por zero não existe. Você já invalida uma lei muito básica da física, que densidade massa sobre volume, se você não tem volume no ponto, você não consegue dividir. Entendeu? Então, assim, você já não atende aquilo ali. E aí tem outras teorias também da inflação, da expansão do universo. Você fala assim que quando você para pensar realmente, você fala, o universo está em expansão. Expansão para onde? Se o universo é infinito. Então são coisas que começam a não... E aí tem um autor que eu gosto muito, que é John Lennox, que é um matemático e teólogo de Oxford, e ele tem 3 doutorados, e ele fala assim, cuidado, né, em um livro dele que chama Fé e Ciência Podem Caminhar Juntos. Nesse livro ele coloca assim, nem tudo que o cientista fala é científico. Então daí você vê que essas teorias, né, de criação, você pode escolher acreditar no físico, que está falando uma coisa que não se comprova matematicamente ou fisicamente pelas próprias leis da física, né? E aí a gente continua evoluindo, né, para os sistemas biológicos, para os fenômenos que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente conhece o código genético, a gente tem o DNA, a gente tem, né, lá os nucleotídeos, bases nitrogenadas, etc. E aí você pergunta, é muito fácil falar assim, João, não, a informação está contida no código genético. Como? Entendeu? Como? Isso é uma coisa. Não, mas você tem lá uma análise, uma combinação de pares de genes, de nucleotídeos, etc. Rapaz, mas como é que isso se traduz nisso aqui? Eu, você, árvore, animal, diversidade. Então não é fácil você falar assim que a informação é contida como, né? Então existe uma série de teorias, mas isso, na verdade, é que a gente não explica. A gente pode até conhecer que uma determinada combinação ali de genes vão expressar uma determinada proteína, tá? Tudo bem, a gente mapeia, a gente dosa, mede, mas daí é você explicar como isso acontece, a gente não tem explicação. Então é uma coisa muito mais profunda. Então o livro, ele traz
justamente a reflexão sobre esses processos, né? Como Santo Agostinho falava que Deus, né, a gente sabe hoje na teologia que Deus ele se expressa de algumas formas, umas sagradas escrituras e outras na sua própria obra. É diferente do esoterismo que fala que abraça a árvore, Deus é a natureza. Não, Deus não é a natureza. Deus expressa a sua obra, né, através desses fenômenos, do que a gente vê. Então, a gente começa a entender, Agostinho falava isso, que a natureza é o livro de Deus. A gente consegue ler a obra dele estudando a natureza. Então, e da mesma forma eu falo que a ciência, isso eu costumo dizer, né? Que a ciência é a maneira pela qual Deus vai nos revelando a sua obra, porque ela está lá, né? E a gente vai tomando conhecimento disso de uma maneira paulatina, passo a passo, porque até mesmo se a gente tivesse uma revelação total de toda a informação do universo, a gente não teria nem tecido cerebral para comportar isso, né? A gente ficaria louco. Então, essa é a ideia do livro. Foi isso que, e aí eu analiso fenômenos como a embriogênese, a fotossíntese, a orientação dos animais na Terra. Você pensa assim, como é que uma tartaruga põe um ovo numa praia, roda o mundo inteiro e volta para desovar na mesma praia? Você já imaginou o que tá dentro do mar, dentro de um oceano, viajar o mundo inteiro e voltar para a mesma praia? A gente conhece isso, a gente vê, o biólogo vai lá, coloca o chip na tartaruga, acompanha ela, vê por onde ela andou e ela volta. Os pássaros, né? Pássaros também, tem um capítulo sobre os pássaros, entendeu? Mas aí existem teorias de que eles conseguem captar campos eletromagnéticos e tal. Até aí, tudo isso a gente está conhecendo, só não está explicando. Então, o ser humano, né, nós não conseguimos explicar essas coisas. E aí, em cada capítulo, a gente vai fazendo essa reflexão de quanto é fantástico, quanto são fantásticos esses fenômenos, né? E a biologia, então, por isso ela é a matéria ideal para se fazer essa reflexão, porque é tudo inexplicável, né? Inexplicável na sua essência, na sua origem. Não tem como você explicar, por exemplo, que luz e CO2 viram matéria. A gente conhece, mas sabe de onde que vem a essência desse negócio, né? Então, eu fui percorrendo aí esse caminho da biologia de Deus, né? A gente, aqui na Fundação Cristiano Varela, o Hospital do Câncer, que aliás é um lugar assim muito abençoado, né? A obra que é feita ali realmente tem a mão de Deus ali o tempo todo. Eu tenho certeza disso. Eu sou muito emotivo, eu falo, eu já começo a, né, me emociono quando eu falo isso aqui, mas assim, o próprio câncer, né? Você fala, caramba, a gente entende, mas se você for lá no aparato biológico, nosso corpo ele tem mecanismos para prevenir isso, né? Para prevenir o erro dessa transcrição, replicação do DNA. A gente tem. Você fazer, rapaz, como é que você tem um mecanismo que repara erro? Sabe? São coisas assim, obviamente que com o tempo, com a idade, o indivíduo pode ter um câncer, mas assim, a grande maioria dos cânceres acabam vindo pela obra do próprio homem, né? É pela poluição, é pelos aditivos, é pela exposição excessiva ao sol. Então a gente tem, né, muitos desses agentes que nós mesmos criamos e que estão trazendo defeitos para a gente, né? Porque o corpo ele está ali, né, com um refinamento, uma perfeição que é inexplicável. Rodrigo, o lançamento é nessa quinta-feira, né? Quinta-feira, lá no hospital, no auditório do Memorial, às 19 horas. Eu agradeço muito a gente estar aqui com o meu chefe, nosso diretor aqui do Departamento de Pesquisa do Hospital do Câncer, professor Sérgio Gomes da Silva,
E ele é o responsável aí por fazer esse movimento, capitanear isso. Ele falou, não, cara, a gente tem que trazer esse lançamento para cá, porque isso tem tudo a ver com a gente, né? Então, não sei se... O Sérgio está aqui com a gente também. É muito importante essa ala de pesquisa da Fundação, né? Traz muitos bons frutos, né? Sem dúvida, tem até talvez um dos maiores financiamentos dessa década seja relacionado à espiritualidade e saúde, né? Seja saúde mental, seja a proposta que o Rodrigo está trazendo. Muita gente fica assustada quando um cientista, né, se volta para assuntos espirituais, né? Mas a ciência é isso, é a insatisfação com o status quo. Ou seja, as coisas são como são, alguém tem que explicá-la, né? Não basta conhecê-la, como o Dr. Rodrigo comentou aqui. E ver esse livro, ver essa obra que ele trouxe, nos remete um pouco a isso, né? A insatisfação com o status quo. Essa discussão, esse paralelo entre o natural e o divino, essa provocação, acho que ela é muito importante para a gente como sociedade também. Então, é um prazer muito, muito grande, né, estar aqui hoje falando para vocês desse livro. Rodrigo, eu queria que você convidasse quem está acompanhando a gente a participar do lançamento do livro e a ler o livro Biologia de Deus. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vou fazer agora o merchan aqui do livro, porque eu costumo dizer assim, né, ninguém fica rico com livro, só quem fica rico com livro no Brasil é Paulo Coelho e alguns outros autores aí, mas, desculpa a brincadeira, mas eu queria, na verdade o objetivo desse livro é levar essa mensagem, né, para o maior número de pessoas possível. É um livro que qualquer um pode ler e eu queria convidar a todos, não precisa ser pesquisador, não precisa ser nada, vamos lá na Fundação na quinta-feira, 19h, né? Vai ser um prazer estar lá com vocês. A editora IP das Letras, né, que fez a edição desse livro, que ficou lindo, né? Essa capa linda, uma edição que está muito bonita, e ele está à venda pela Amazon ou pelo site da editora também. E aí, se você quiser ter o livro, eu vou estar lá para fazer uma dedicatória com você, tirar dúvidas, conversar, né? Eu, minha família e meus amigos, né? Então, queria que vocês estivessem lá com a gente. Então, lá na Fundação Cristiano Varela, no auditório do Memorial, que é um lugar lindo, nós estaremos lá. Eu espero vocês. E já novamente agradecer ao professor Sérgio, né, e a Fundação, toda, né, a presidência da Fundação, os supervisores, que quando ele levou a ideia, eles na hora falaram assim, abraçaram, né, a causa. Eu fico muito, muito feliz e eu tenho até que me preparar para quinta-feira, porque eu acho que eu vou ter uma fala lá sobre o livro, né, e eu já estou aqui, assim, já ansioso. Eu estou acostumado a dar muitas palestras no mundo todo, mas eu acho que vai ser a fala mais difícil da minha vida. É muito bacana esse apoio da Fundação, porque a Fundação não é só um hospital, é um lugar muito espiritual, né? Não só dos milagres que acontecem lá todos os dias, mas desse incentivo aos pacientes, né, não perderem a fé num momento que é muito difícil. E aí um trabalho desse vem para, eu acho que, solidificar todo o pensamento que às vezes os pacientes, os próprios colaboradores têm a respeito das coisas que acontecem lá na Fundação, né? Com certeza, totalmente, né? Como eu falei antes, eu não tenho dúvida de que a mão de Deus está ali em cima da Fundação, porque o trabalho que é feito ali é espetacular. É isso, tá na minha lista de desejos, porque quero ler muito também. E queria agradecer. Vai lá, né, na quinta-feira. Vou espero lá. Vou tentar ir, sim. A gente faz o possível. Queria agradecer vocês pela participação com a gente aqui. E você também que acompanhou a nossa entrevista. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê numa próxima entrevista aqui no nosso estúdio audiovisual.